Muito bem. Obrigado pela presença e boa noite a todos que estão aqui presentes. O nosso livro em análise é o livro O Evangelho por Emmanuel. E nós sugerimos que cada texto seja marcado com uma data, para a gente possa ler todo dia aquela mensagem, a mesma mensagem. Então, o ponto que paramos foi, na minha versão, está a página 423. Isso muda duas páginas a mais, depende da edição. Do livro O Evangelho por Emmanuel. E a mensagem do caminho, verdade e vida é dádivas espirituais, tá? Então, nessa mensagem, aqui corresponde ao dia 26 de outubro. Daí para frente, cada um aqui nova é um dia a mais e a gente vai seguindo, tá? Quem quer marcar o seu livro, pode marcar 26 de outubro, dádivas espirituais. A passagem de hoje é sobre a transfiguração de Jesus, tá? Eu peguei aqui o Evangelho de Jesus, logo no capítulo 17, fala, né, o episódio em que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu, em particular, ele subiu a um alto monte. E lá ele se transfigurou, ele entrou num transe místico divino, onde seu rosto resplandecia de luz, as suas vestes resplandeciam. Todo o ambiente se transformou e aparecem duas entidades elevadas do plano maior. Aparece Elias e Moisés. Pedro, que era mais impulsivo dos três, não aguentou e falou assim: vamos construir aqui 3 cabaninhas, uma para você, uma para Moisés, outra para Elias. Porque bom é estarmos aqui. Eu me lembro de uma música, Bom é Estarmos Aqui, que a gente cantava em nosso caderninho de músicas do grupo mediúnico. E Zezé gostava muito, Alberto e Ângela, e Riva, né? Zezé gostava muito, nossa afinada Zezé, né? E não sei por que esse tema da fé, que é o tema de hoje, me lembra muito ela. E eu queria homenagear Maria José Vieira nessa noite, o Evangelho em sua memória, tá bom? E aí, bom é estarmos aqui. É sempre bom estarmos assim, né? Numa mediúnica, no silêncio de um grupo de oração, de luzes fechadas, Ângela, como aquelas que a gente fazia tantas vezes, né? Nas noites de quarta-feira, 1 hora de oração, escutando música e sentindo graça também. Pois bem, então, uma voz direta, uma nuvem se formou e Deus, né, segundo o Evangelho, Alexandre, Deus falou assim: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o, né? Então, um fenômeno assim estrondoso. Claro que não foi Deus, foi a voz direta dos espíritos, né? Mas o impacto foi tão grande que os três, Pedro, Tiago e João, caíram com medo. Olha que situação, o medo é um negócio terrível. Até coisa boa a gente tem medo, viu, Ângela? Enterraram a cabeça no chão igual avestruz, viu, Kátia? Aí o que aconteceu? Jesus, né? Jesus fala a frase que podia ser o tema da terapia de hoje, né, pra gente. Ele diz assim: levantai-vos e não tenhais medo, tá? Olha que maravilha de terapia.
A gente deve se erguer, levantar com fé e coragem e não ter medo, né? Porque Jesus estava ali presente. Quando eles levantaram, os espíritos já tinham desaparecido, a nuvem também, e ele então ordenou, tá? Ora, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Que é o tema que Emmanuel vai comentar, deixar marcado aqui no Evangelho. É o tema que Emmanuel vai comentar nas dádivas espirituais aqui, sobre essa passagem da transfiguração de Jesus. Tá? E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Essa mensagem, Iva, é para nós fofoqueiros, viu? Que gostamos de conversar muito. Essa é para mim, viu? Que fala justamente da prudência que a gente deve ter, Iva, com as coisas espirituais, as dádivas, não é? Que a gente não deve sair por aí esparramando de todo jeito, não é? Se a gente deve ter prudência em partilhar as coisas da vida material, ainda mais as coisas da vida espiritual, Raf, né? Porque Jesus nos dá esse exemplo, tá? Depois desse episódio do Tabor, Raizete, minha amiga Raizete, bem-vinda, Raizete. Depois desse episódio do Tabor, né, onde ele teve com os emissários gloriosos das alturas, ele recomendou que guardasse em segredo, não saísse contando o que viram, que é a primeira coisa, viu? Descendo a montanha lá embaixo, dizer, você não sabe o que foi que a gente viu lá em cima, viu? Na Iva. Aí diz assim, ó, você não sabe quem apareceu lá no centro, foi o Espírito Chico Xavier, foi Irmã Dulce, foi, e aí diz, né, o nome do Espírito famoso que apareceu. Isso, claro, para botar a gente numa, melhorar a nossa condição, né? Pois bem, só que não, viu? A gente não fala assim que apareceu um obsessor da gente, né? Um perseguidor, a gente não fala. Então, Jesus não recomendou a mentira, ele recomendou guardar a verdade para a ocasião oportuna, a prudência, tá? Então, eu inventei um verbo aqui, não devemos prematurar, viu? Estou inventando verbos. Eu acho que eu vou fazer o curso de línguas agora. Não devemos prematurar, né? Antecipar revelações ou compartilhar bênçãos recebidas, né? Porque cada pessoa tem um caminho e um momento, tem a sua trajetória, né? E se a gente já experimentou preciosas experiências espirituais, se você já viu uma materialização, você já viu assim um fenômeno de rosas de parafina, não é? Como tem na capa do livro Divina Presença, tá? Não devemos nos apressar em baratear, não é, as concessões, porque toda conquista do céu é uma realização intransferível. Me lembrou agora, Ivo, aquela passagem, manda do Lázaro, o homem rico e Lázaro, manda Lázaro lá aparecer e conversar com. Não, eles têm Moisés e os profetas. É como dizer assim: vocês têm o evangelho, basta ler e seguir. Nem se Moisés materializar e dizer, eles vão mudar. Não adianta. O fenômeno não vai resolver o problema, se não for uma mudança interna. Tá? E aí, nem tudo é montanha. Né? Eles descem da montanha. Estavam naquela paz com Deus.
E lá embaixo estava a confusão das pessoas atrás de Jesus, aguardando Jesus. Tinha um menino que tinha epilepsia, que tomava quedas, e o pai, desesperado, tinha procurado cura com os discípulos, e os discípulos não conseguiram curar, né? A mesma coisa, hoje a gente se diz assim, o centro espírita é fraco, ali não vai não. O jeito é levar para uma casa de umbanda, que lá é mais forte, né? O povo com perturbações não confia mais nos mentores ou nos grupos, porque falta o quê? Falta a própria fé, né? Jesus tinha dado o poder lá no capítulo 10 de Mateus, já tinha dado o poder de expulsar demônios aos discípulos, e ainda assim eles não conseguiram curar o menino endemoniado, tá? Que na sequência, né? Eu vou ler um pedacinho aqui. Na sequência, lá embaixo da montanha, quando chegaram, a multidão os aguardava. Aproximou-se um homem de joelhos, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Ele é lunático. Ele muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. Então tinha epilepsia, ele tinha convulsões. Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando suportarei? Repreendeu o demônio se afastou, o menino ficou curado. Então, em segredo, mais tarde, os discípulos perguntaram: por que não fomos capazes, né? Por causa da vossa pouca fé. Porque se vocês tivessem fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, vocês iam dizer para uma montanha: sai daqui para colar, e a montanha sairia. Nada é impossível, seria impossível. Então, o tema de hoje, sim, é o tema da fé. É o tema da fé, né? Que eu acho que está tão interessante, porque esses meses, agora, o mês de novembro, para mim está sendo o tema da fé, está coincidindo os estudos, a fé. Então, o tema central do Evangelho hoje é a fé, tá? O grão de mostarda e as montanhas dos problemas, das dificuldades. Tá? Kardec trabalha isso no capítulo 19, a fé que remove montanhas. E Emmanuel, na mensagem Com o Auxílio de Deus, que está no livro da Esperança, tá marcado aqui no meu dia 27 de outubro. Essa data a gente que coloca, né, não vem datado. Emmanuel comenta essa passagem, a cura do menino endemoniado. Jesus lhe disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, tivessem fé como um grão de mostarda, poderiam remover as montanhas, tá? Então, hoje o mundo tem os males, os problemas, o mundo tem tanta dificuldade, né? São as montanhas que existem. Ele cita algumas: discórdia, tá? Nós estamos brigando por causa de religião, por causa de política, por causa de ciência, ou por causa de nada, a gente briga assim mesmo, né? O povo brigão. Ignorância espiritual, fome, tá? A fome, a penúria, a miséria, são realmente problemas, e diante disso, as pessoas falam assim: só Deus. Já viram essa coisa? Só Deus para. Não já, Iva? Só que Emmanuel fala assim: não é só Deus, não. Emmanuel fala assim, ó: é nós. Agora, olha o título da mensagem: nós, com o auxílio de Deus.
Aí, Riva, tá vendo? Então, é por isso que ele botou, e com o auxílio de Deus, não é só Deus, é nós, tá? Então, eu vou batizar aqui, eu vou aumentar o título da mensagem, né? Eu vou botar assim, nós com o auxílio de Deus. Pronto. Aí sim. São tantas as montanhas, inclusive as internas, né, Riva? Eu falei as de fora e as internas. Deixa elas para a parte 2, né? Na outra mensagem lá. Então, Deus, aí Emmanuel fala assim, ó, Deus não tem obrigação, não, Jussara, de usar o seu poder, a sua onipotência, para resolver como mágica os problemas que são nossos. Não tem. Não é? O amor de Deus sempre agiu e age na Terra, usando as pessoas, a capacidade, Alberto, não é? A capacidade do ser humano. Tá? Para resumir, eu vou dizer aqui: nós não poderíamos sair de um continente para o outro, aí surgiu a navegação primeiro. Depois surgiram os aviões, né? Os carros, para vencer as distâncias, o problema da distância, dos deslocamentos. As fábricas e as indústrias, pelo engenho e esforço humano, beneficiaram as manufaturas e criaram bênçãos, como o ar-condicionado. Para a turma de Salvador, o ar-condicionado é fundamental, né? Assim, para um escritório, já pensou um escritório, todo mundo suado? Até aqui em Conquista, o povo já está viciando em ar-condicionado, imagina aí. Então, o telescópio, o microscópio para ver as doenças, né? O telégrafo para resolver o problema das comunicações, o telefone, o WhatsApp, chamada de vídeo, né? É tão interessante, a gente faz uma chamadinha aí, de vez em quando eu atendo uma pessoa assim, Suíça, Holanda, Europa, todo lugar você não acredita, né? E eu tenho pedido assim, ó, mostra a sua rua aí, mostra a sua praça onde você mora, a sua janela, para eu ver e conhecer a cidade, né? Faço o turismo, né? O turismo virtual, assim, facilitando a comunicação. Ora, tudo isso, o homem conseguiu com a ajuda de Deus. Assim também os males e as montanhas dos problemas citados que atormentam a vida humana podem ser extirpados, desde que possamos construir o bem à custa de quê? Do nosso próprio esforço, com o auxílio de Deus. Então é uma parceria. É o lado de cá, Alberto, né? A transcomunicação, o Zap, né? Ele já pensou o Zap do além, Alberto? Minha avó mandou um Zap do além, né? É, não duvido disso, não, viu? Eu duvidava que tinha celular com imagem, quando eu li lá em Nosso Lar, eu duvidava na década de 80. Hoje é realidade para a gente, né? Então, é ter mais trabalho, mais oração. Deus e a gente. É essa parceria aí, viu, Iva? Então, Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte, Iva. Agora, a nossa parte é preciso usar uma coisinha, que é o querer. Que às vezes a gente não quer e diz que quer. Não é de lábio, é de coração. É a força da vontade. É a vontade. Tá? Ok. Então, terceira mensagem, na sementeira da fé. É uma mensagem pequenina, mas eu achei tão importante, 28 de outubro, né? Porque é uma mensagem que fala
do trabalho de desenvolvimento da fé em nós. Nós todos, Rafa, precisamos desenvolver a fé em nós, né? Só que ela começa pequenina, ela começa como um grãozinho de mostarda, que é o impulso do bem. Um dia cresce, né? Então, ele fala assim, que para a movimentação da fé no plano exterior, é preciso possuí-la, mesmo pequena, a fé no solo do próprio espírito ou do coração. No entanto, o trabalho é preciso arrotear, não é como se passar com um arado na terra seca e empedrada do nosso coração, para ambientar nossas emoções à planta divina. Então, assim, o evangelho, a própria doutrina espírita, a gente precisa, assim, nos moldar a ele, né? Não é minha opinião, é o que é o evangelho, é a doutrina, não é? O que eu penso, eu posso pensar, posso ter opinião, mas assim, o que eu me transformo é no que Deus me ajuda a transformar, né? E a fé é isso, né? Ele fala que a vida é igual a fazenda, e nós somos os donos temporários sempre. Quando ele falou assim, usufrutuário, eu falei, não é que a gente é dono temporário de tudo? A pessoa fala assim, tem uma casa de praia, devia completar por 10 anos, por 5, por 20, 50, mas é só por isso, só isso. Aí acaba. Tudo que a gente tem é só por um tempo. Ah, essa casa que vocês estão aí com os pés no chão aqui também. Quem sabe se é 2 anos, 10, 18, 13. Quem sabe se é um mês, não é? Ah, tá, eu não tenho mais. Agora quem tem é o marido, porque eu agora já passei, né? Já estou no mundo espiritual. Tudo que a gente tem por um tempo. Ok. Então a vida é uma fazenda e nós somos os donos temporários do sítio, da fazenda, né? O que não podemos deixar de acontecer é assim, não cuidar da terra com preguiça e distração, não cuidar do plantio, da lavoura, né? A enxada é dada, não pode deixar, né? Muita gente é enxada enferrujada e a ferrugem consome mesmo, é preciso capinar. Então, possibilidades humanas, que é a pequena fé do grão de mostarda, precisa para desenvolver trabalho, boa vontade, né? E é preciso combater a indiferença, a ociosidade e o desânimo. Ai, ai, viu? Então, quando vier desânimo agora, vamos reagir. Não deixa, não. Desânimo só um pouquinho, viu? Só hoje, assim, eu estou desanimado, né? Aí descansa um pouquinho, aí no outro dia acabou o desânimo, vamos trabalhar, né? Não permitir desânimo, não. Nem ociosidade. Porque são serpentes traiçoeiras, ervas daninhas, joio, no meio do trigo, né? Detritos que vêm para tentar sufocar a sementinha da fé que está querendo desenvolver no coração, tá? Então, essa fé, ela precisa transformar o ser, tá? Deixou de forma indireta aqui no texto. A fé precisa gerar transformação. Porque eu tenho fé, agora eu sou uma nova pessoa, eu vejo de forma diferente a vida e as coisas, tá? E a filosofia espírita, em linha com Sócrates, né, em busca da verdade, ela é a superação do sensível. Superação do sensível não é a experiência física, cerebral, não é o experimento, é
as ideias de Platão, sabe? É a predominância da natureza animal em relação à natureza, não, da natureza espiritual em relação à natureza animal, tá? Então seria menos instinto, mais luz, menos, né? Menos animal, mais virtudes, né? Menos mundo, mais Deus. É nesse caminho aí de espiritualização. Ok, então ele segue falando da semente de mostarda, tá? 29 de outubro, a semente de mostarda. E ele diz assim: por que que Jesus usou esse símbolo tão minúsculo, né? Quase meia hora nosso trabalhinho. Ele poderia ter usado assim a beleza do Monte Hermon, ele poderia ter usado a poesia do Lago de Genezaré, o esplendor do céu da Galileia, a riqueza do templo de Jerusalém, que de longe o ouro brilhava a muitos quilômetros, impressionando as pessoas. Cada porta do templo precisava de 20 homens para poder abrir a porta, para a gente ter noção do que era o tamanho da porta do templo, né? Grandioso. Todo mundo ficava besta, era o orgulho, né? No entanto, foi destruído. Então, ele poderia usar as coisas grandiosas da época, mas não. O que que ele usou? Usou uma semente minúscula de mostarda, como a dizer-nos que sem o reconhecimento de nosso ser, de nossa pequenez, à frente do eterno amor, não poderemos alcançar a fé, não é? E aí eu me lembro um dia que a gente estudou que nós somos a FIP do Nordeste. FIP-NE, né? Fracos, frágeis, né? Imperfeitos, pequenos, enfermos, necessitados e endividados. Pronto, lembrei, viu, Iva? Cláudia Aragão, bem-vinda, Cláudia. É isso que nós somos. Vou repetir, nós somos FIP do Nordeste. Frágeis, imperfeitos, pequenos, enfermos, necessitados e endividados. Enquanto a gente não reconhecer isso, a gente vai estar iludido com achando que tem asa de anjo. Não tem asa de Ícaro. Se subir um pouquinho o sol queima, aí a gente cai do alto, né? Então, ele vai dizer aqui para a gente uma coisa bem importante, Ângela. Ele fala que a fé, F é igual a E mais C. Ó a fórmula, viu? A fórmula. F é igual a E mais C. Fé é igual a entendimento mais confiança, Alexandre. Então, precisa ter a confiança em Deus, mas racional, com entendimento das leis divinas, né? Para a libertação humana, vai precisar ter a fé, não é? E as obras, consta. Fé mais obras. Porque a fé é a caridade, tá? Então, no capítulo 11 do Evangelho, quem quiser dar uma espiadinha, tem lá a fé e a caridade, tá? É o capítulo Amai o próximo como a si mesmo. O Espírito Protetor, lá no final, fala sobre isso, fé e caridade, tá? Duas asas de libertação que a gente precisa levar em consideração. Não só caridade, não só fé. É preciso equilibrar, Ângela, fé e caridade, tá? Então ele diz isso. Ele fala da lição da semente, tá? Qual é a lição da semente? A semente microscópica desaparece no chão, do solo, qual se for uma inútil e desprezível.
Aí, se ela ficar na baixa estima, ela vai dizer, olha, que inútil e desprezível for, vou ficar enterrada para sempre. Só que não. Ela não se abandona à inércia. Ela, ela confia nas leis divinas, né? Desvencilha dos inventórios inferiores, então ela tira as capas, né, da máscara, começa a germinar e cresce, alcançando as alturas, né, para produzir, não para si mesma, mas para o benefício de todos, num eloquente espetáculo de bondade espontânea. E aí Emmanuel conclui: precisamos copiar a lição da semente, né? Que possa o nosso coração copiar a lição da semente, o impulso da simplicidade e serviço. E a nossa existência, assim, será um testemunho da magnificência divina, tá? Superando as dúvidas, não nos desviando no ouro, na prata, no diamante, no poder, mas sim copiando a humildade viva do grão de mostarda, que, arrojado à solidão da terra, sabe vencer, desabrochar, florir e cooperar na extensão da glória de Deus. Né? Conclui Emmanuel. Então, a fé desse homem, né, do pai do menino lunático, ele não desistiu. Os discípulos não curaram, mas ele falou: se eu tiver com Jesus, eu acredito que sim. Então, quando a gente procurar um centro espírita e lá não for capaz de resolver a obsessão rapidamente, né? Porque os imperfeitos trabalhadores não têm o poder de fazer isso, né? Mesmo assim, não devemos desistir e pensar que se a gente tiver uma experiência pessoal com Jesus, aí a cura será possível, né? Jesus tem uma paciência. Ele virou para os discípulos e falou assim: olha, geração de víboras, até quando estarei convosco? Até quando eu vou suportar essa incompreensão? Né? E outra coisa, para encerrar: enquanto estavam lá em cima na montanha, eles estavam achando ótimo, né? Na montanha da oração com Deus. No entanto, Cristo falou: não, é preciso descer para entrar em contato com as montanhas das dificuldades humanas, os problemas, as doenças, né? E aí ele desceu, como a mostrar assim que a espiritualidade não é ficar meditando na luz e na paz, senão também buscar força lá em cima com Deus para depois descer e enfrentar os problemas cá embaixo com as pessoas, né? Meus queridos, então fica aqui nossa conversa. Eu vou me despedir dos internautas, desejando muita paz para todos.